Com superchat. Bom, vou passar a palavra aqui para o companheiro João, que é a primeira pergunta do auditório. Não, são duas perguntas. Uma mais simples, a Cristina Kirchner anunciou hoje que ela não vai sair candidata a presidenta da República, que ela vai sair candidata a vice-presidente. Eu queria que você comentasse essa... Vice-presidente de quem? Do ex-chefe de gabinete dela. Então ela escolheu o chefe de gabinete como candidato a presidente e ela vai sair como vice. E eu queria perguntar também sobre uma polêmica que surgiu no Diário Causa Operária essa semana, envolvendo a blogueira Sabrina Fernandes, do Tese 11. Ela veio argumentar aí a favor de que no Pedro II o pessoal abaixasse a bandeira dos partidos políticos lá, porque eles não teriam construído o movimento, entre aspas. Aí teve uma polêmica e eu queria que você comentasse em torno dessa questão aí. Bom, essa da Cristina Kirchner é uma especulação, nem vi a notícia, né? Mas uma especulação razoável me parece ser a seguinte, que ela está prevendo que ela vai ser lulizada na eleição. Né? Chega na hora H, vem lá um juiz, manda prender ela, caça o direito dela a ser candidata e tal. Aí ela sai como candidata a vice e a chapa continuaria. A chapa dela, né? Não sei se é uma política boa. Me parece que é uma política parecida, um pouco parecida com a do PT, chapa triplex e tal. Eu acho que aqui é importante a gente ter uma posição definida, porque nós temos que pensar, em primeiro lugar, no desenvolvimento da luta. O melhor é ir para cima do adversário com tudo. E não ficar com considerações se você vai ser caçado ou não e tal. Mas tudo bem, né? A política do nacionalismo burguês argentino, que sempre foi uma política bastante tímida, né? Eu acho que esse tipo de manobra inteligente, ela enfraquece a luta. Se a pessoa é candidata, se a população, se ela está na frente nas pesquisas, se o povo quer ela teria que ser, de acordo com essa avaliação, ela teria que ser a candidata, né? Falando genericamente, ela nem seria candidata do PCO, no caso, né? Como a gente achou que o caso do Lula foi um erro. Lula deveria ter mantido a candidatura lá. Falou, caçem aqui. Vamos ver na eleição, não leve para a urna, faça o que vocês fizerem aí, vamos ver o que acontece. Teria acelerado o processo que nós estamos vendo hoje. Porque finalmente o PT veio com a manobra de botar o Haddad, então dava a impressão, confundiu todo mundo, ficou assim como que a eleição era para valer. Depois também, não só eles colocaram o Haddad, como depois não quiseram denunciar que a eleição tinha sido fraudada porque o Lula não concorreu. Aí começaram a vir com esse papo furado, que é um papo furado, né? De que são as fake news. Uma política também perigosa, né? A esquerda, com o negócio das fake news, está brincando com fogo. Porque, no momento, as fake news são principalmente contra elementos direitistas. Mas isso aí é evidente que vai cair na cabeça da esquerda com tudo, a hora que a esquerda for concorrer para valer na eleição e a burguesia não quiser a esquerda. Então, é uma política toda desencontrada e tal, e confundiu todo mundo. Eu vi muita gente que participou da luta contra o golpe, que defendeu que a palavra de ordem era que a Dilma tinha que voltar, etc. e tal, contra a prisão do Lula. Eles foram levados na onda dessa política do Haddad e acabaram virando a página do golpe. E ficaram perdidos. Até agora tem um monte de gente que participou dessa luta que está procurando reencontrar o caminho da luta. Ficou perdido. Quer dizer, a pior manobra que foi feita contra o movimento de luta contra o golpe foi a candidatura do Haddad. Isso sem falar que deu margem, né? Para muita gente vir e falar assim, não apoiaram o Haddad, o povo é burro, não vota e tal.
como se isso daí fosse uma realidade. Tinha mais uma coisa que eu ia falar sobre isso, o que era? Bom, e como prêmio, né, desse negócio do Haddad, não sei se o pessoal percebeu, mas pelo que eu fui informado, eu não vi o discurso, mas fui informado pelos companheiros, o Haddad discursou no dia 15, fez toda uma farofada lá, e não falou uma única vez o nome do Lula. Para quem tem a caderneta de acompanhamento da situação política, anotar, né, para reflexão futura, ligar os pontos e tal. Bom, sobre esse negócio da bandeira, né, eu cheguei a ver rapidamente esse debate, os companheiros publicaram internamente no partido as coisas na internet, e o que eu vi é o seguinte, que primeiro que esse pessoal que defende o abaixa-bandeira, né, recuou diante da reação negativa, que é um fato muito positivo isso, porque mostra que as pessoas aprendem da experiência. Quando em 2013 a gente falou não tem que abaixar a bandeira nem nada, muita gente estava com a maior disposição de abaixar a bandeira, fugir do negócio e tal. Agora, hoje em dia, já o número de pessoas que têm disposição de abaixar a bandeira diminuiu sensivelmente, né? E eu acho que nós temos que fazer um amplo debate sobre isso para acabar com esse negócio que é do setor mais pequeno burguês da esquerda que se junta com a direita, de querer proibir a participação dos partidos de esquerda na manifestação. Vejam bem, né? Queria ser muito claro, dos partidos de esquerda. Primeiro porque partido de direita não participa de manifestação de massas. Né? Então, quem que eles querem proibir? Eles querem proibir a esquerda. É o PCO, que não pode levar sua bandeira, sei lá, o PT, o PCdoB, alguns partidos assim. Então, isso é uma coisa totalmente, embora o pessoal não se dê conta, né, é uma coisa totalmente fascista. Né? Há uma confusão aqui, primeira confusão que eu queria esclarecer. Uma vez na rede social, a gente publicou, acho que uma matéria sobre isso daí, falando que esse negócio de abaixar a bandeira era fascismo. É um cidadão, acho que da Itália, chegou e falou assim, quer dizer que se você é contra partido, você é fascista, porque provavelmente ele era anarquista. Então vamos entender, companheiro, você tem todo o direito de ser contra partido. Assim como os outros têm direito de ter o seu próprio partido. Então você vai lá e você faz um proselitismo, você faz uma propaganda e procure convencer as pessoas de que não ter nenhum partido é a melhor política. Agora, não venha proibir ninguém de ter partido. São duas coisas muito diferentes. Né? Quando o cidadão chega lá e quer impedir o partido, forçar e tudo mais, a não participar da manifestação, não é que a posição ideológica dele é que a melhor coisa é não ter partido. Ele é um autoritário, com sérias tendências fascistas, embora ele não perceba, que quer impedir os outros de se manifestarem. Esse que é o problema. Eu, por exemplo, se aparecer um cidadão lá no ato, com a bandeira do anarquismo falando partido não sei o quê, tudo bem, é a sua posição, divulgue, fique à vontade, etc. e tal, mas não me enche o saco, porque eu quero levar a minha bandeira. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é o seguinte, o posicionamento agressivo contra os partidos, tentar proibir os partidos de participar, o que é meio besta, porque esse pessoal, no final das contas, é uma minoria, mas vamos supor que amanhã eles virem uma maioria. É um negócio reacionário, autoritário, direitista. Né? Esse negócio do partido. Então, é um debate que tem que ser feito e que tem que ser feito com extrema clareza. Nesse momento aqui, a coisa é muito reacionária, porque nós nos defrontamos, aí foram poucos casos, né, e também sem maiores efeitos, de pessoas que
não queriam que a gente levantasse uma faixa falando liberdade para Lula. Porque aquele negócio, não, a manifestação foi convocada para repor a caixa de giz na escola municipal e tal. O que é isso? O pessoal também tem que deixar de ser tão babaca, né? Porque é um negócio babaca isso. Você fala, não, essa manifestação aqui é só por causa daquele porquinho ali, daquele... Como assim? Que existe uma regra, existe um tribunal, existe uma corte constitucional que determina o que é a manifestação? Né? Quer dizer, se fulano falou que a manifestação é isso, ninguém pode falar mais nada. O que é disciplina prussiana dentro da manifestação? É um negócio muito idiota. Então, a primeira questão é isso daí. Eu vi que o pessoal foi mal recebido e achei isso daí uma coisa muito positiva. Né? E aí, eu vi um argumento da própria Sabrina Fernandes, onde ela procura sair pela tangente. Na minha opinião, é uma tentativa de sair pela tangente. Que ela fala o seguinte, que para determinado tipo de movimento, isso aí vale. Né? Que seria, se não me engano, ela fala assim, movimentos de base homogênea. Não sei direito o que é esse movimento de base homogênea, mas interpretando, você tem que interpretar tudo, né? O pessoal fala uma linguagem estranha. Seria assim, um grupinho que está fechado lá numa questiúncula que eles criaram. Que não é o caso do Pedro II. Ali era uma manifestação contra o Bolsonaro. Manifestação contra o Bolsonaro, o PCO está lá. Ah, mas foi convocado pelo fulano de tal. Bom, ninguém é dono de nenhuma reivindicação, de nenhuma manifestação. Não existe isso aí de um movimento particular. É uma espécie de privatização do movimento. Não tem que ter privatização. Vamos também desfazer uma confusão. Vamos supor que um determinado sindicato chame uma greve. O pessoal não tem nenhum militante nessa categoria grevista, mas vai lá para apoiar o movimento. Então, a nossa posição o que é? Nós vamos respeitar as decisões, logicamente que as decisões razoáveis, né? Que nós não temos obrigação de respeitar qualquer decisão de qualquer coisa. Que o movimento tomar. Se o movimento decidir continuar a greve, continua a greve. Se o movimento decidir parar a greve, sei lá. É a direção do movimento que vai tomar essas decisões. Então, nós não estamos na categoria, nós vamos apoiar o movimento, mas, né, nós não temos o direito de formalmente, institucionalmente, intervir ali, porque nós não estamos né, associados naquele sindicato, não estamos naquela categoria. O que não quer dizer que a gente não possa participar e manter as nossas posições em todas as situações. Porque a liberdade de expressão, acima de tudo, deve funcionar no movimento de massas e no movimento de luta. Tá? Então não tem esse negócio do movimento privatizado. Ninguém tem o direito de privatizar nenhum movimento. E agora, o interessante do movimento privatizado é o seguinte, né, que eu acho que é importante discutir. Se você tem um movimento privatizado, vai o MBL lá, é capaz do MBL até falar no movimento, que o pessoal é tudo paga-pau do MBL. Eu já vi um monte de movimento e você chega lá e fala assim, posso usar o microfone aqui e dar um apoio ao movimento? Não, porque teve uma reunião, não sei o quê, tal, os construtores do movimento que são clandestinos. Aí vem um cara da PM, eles dão o microfone para o cara da PM. Já vi isso daí inúmeras vezes. Então, não existe movimento privativo. Se é privativo, não é movimento. Quem está realizando um movimento de luta não tem nada contra ser apoiado. As organizações têm todo o direito de expulsar a direita desses movimentos, não só tem o direito, como tem o dever de expulsar. Porque a direita não faz parte do movimento. A direita é contra quem o movimento está lutando. Não vamos ser tão liberais assim.
que é um negócio meio idiota. Agora, privatizar o movimento não dá. Os movimentos têm que ser abertos, têm que ser democráticos. Nada de movimento de uma panelinha, né? Outra coisa, se tem uma palavra que é irritante para os ouvidos, é essa palavra construir o movimento. Todo mundo aceita porque parece bonito, né? Vamos construir e tal, né? Põe mais uma pecinha de Lego e tal, vamos indo. Mas ela como muitas palavras da moda, ela é uma pegadinha. Porque normalmente você falaria o seguinte, vamos mobilizar, que é uma palavra tradicional do movimento, vamos mobilizar, quer dizer, chamar as pessoas a se movimentar. Vamos organizar o movimento, quer dizer, chamar uma assembleia, chamar uma reunião aberta, criar comitês e tal, coisas democráticas. Mas quando a pessoa fala em construir, é a senha para uma panelinha se reunir e tomar decisões secretas à margem de todo mundo e depois chegar lá no movimento e falar: não, isso aqui não pode porque foi discutido na reunião tal, isso aqui não pode porque foi discutido na reunião tal. Isso é antidemocrático. Não existe essa construção do movimento. Os movimentos têm que ser democráticos, eles têm que ser amplos, eles têm que ser abertos à participação de todos os setores do movimento de massas. Tem que haver um livre debate, tem que haver confronto de opiniões, tem que haver discussão. Todo esse esquema ele é antidemocrático. Por exemplo, vejam só, o famoso movimento de 2013 é uma grande lição que o pessoal não quer analisar. Em 2013 era um movimento construído. O movimento construído era assim, nós do PCO que participamos de todas as manifestações, a gente não conseguia achar a reunião onde eles tomavam decisões. Que a decisão de se constrói o movimento ela é secreta, em geral. Né? E o pessoal chegava depois e fala assim, não, mas vocês não participaram da reunião onde se construiu o movimento. Mas como é que você ia participar se ninguém nem sabia onde era a reunião? A reunião tem que ser pública. Tá? Isso é que nem certas coisas que acontecem na universidade, que é muito comum, que você chega no dia 16 e encontra um cartaz lá, eleição dia 15. Você fala, mas como? Quem que chamou essa eleição? Como é que você tem que procurar, você tem que investigar para achar a eleição, para achar a assembleia. Né? Isso sem falar nas assembleias que não tem nenhuma folhinha de papel, nem desse tamanhinho, falando assembleia de tal em tal lugar, que seria o mais democrático. Né? Então isso daí não dá. Tem que se abrir uma discussão, porque isso daí é um ferrolho para o movimento se desenvolver. São grupinhos, são panelinhas que querem monopolizar o negócio. Né? Eles acusam os outros de querer se apropriar do movimento deles, como se o movimento pudesse ser propriedade de alguém. Também ninguém explica o que seria se apropriar desse movimento. Quem explica? A única forma de apropriação do movimento é que alguém usurpe a direção do movimento, que não é democrática. Para qualquer movimento, o natural as pessoas que participam do movimento, elas decidem as coisas abertamente em reuniões, em assembleia, através de um debate democrático. Esse negócio da reunião de construtores, isso é antidemocrático. É uma concepção para controlar o movimento de maneira antidemocrática. Aí o cidadão fala assim, não, mas se você aparece com a bandeira do PCO no movimento, você está se apropriando do movimento. Por quê? Qual é a relação entre levantar uma bandeira e se apropriar de um movimento? Tudo bem, se você vai para a Lua e prega a bandeira lá, meio que você fala assim, o território é meu, mas no movimento não existe isso daí, não sei de onde tirar essa ideia. É uma ideia besta que o pessoal aceita por falta de espírito crítico. Não tem isso daí, não existe nada disso. Inclusive o PCO é o partido que menos tem a pretensão de se apropriar de qualquer coisa. Nós somos a favor de um movimento de massas. O que nós fazemos no movimento
é defender o nosso programa junto às camadas mais amplas que a gente conseguir defender o nosso programa. É isso. Esse é o nosso método. Todo mundo já viu isso daí. Não é segredo também. Então, esse movimento construído, esse negócio do movimento privativo, que não sei o quê, isso não é normal. Né? Esse negócio de proibir as pessoas, de impor restrições, tudo isso daí trabalha contra a expansão do movimento. E só serve para que uma minoria, que não tem poder de fogo nenhum, não tem capacidade de influenciar ninguém com as suas propostas, fique no controle do negócio lá atrapalhando, como aconteceu em 2013. Em 2013, depois de todas essas reuniões construtivas aí, quando você conseguia ir na reunião era um terror. Porque uma hora não queriam deixar você falar. Toda hora que você vai falar, eles já encerravam as inscrições. Dão 0,5 segundos para o cara falar, porque não tem tempo de discutir nada. Umas manobras infantis e bestas para manter aquela panelinha besta no controle do negócio. Aí o que aconteceu? O pessoal, né, estava fazendo um movimento com a participação de vários setores que eles ficavam em guerra. O MPL, Movimento pelo Passe Livre, ficava em guerra contra os outros setores que estavam participando no movimento. Aí o movimento explodiu por causa da repressão policial, a manifestação cresceu exponencialmente e eles têm a teoria do movimento vertical. Vertical? Não, horizontal. O movimento horizontal é assim, você deixa o negócio solto. Porque eles têm medo de que se você colocar um carro de som, vem alguém lá com maior poder do que você e rouba o carro de som de você. É uma medida contra a competição, né? Contra os competidores. Aí veio a direita e tomou conta do movimento. Não tinha um carro de som, não tinha uma centralidade, uma centralização do movimento, que falasse, não, esse pessoal é de direita e tal. Aí saiu aquele desastre, que muita gente fala que não foi um desastre, mas que todo mundo sabe que foi um desastre. Você fazer um movimento de luta, apanhar da polícia, porque os nossos militantes apanharam muito e correram muito da polícia nesse movimento, para depois a direita tomar conta. Se existe algum desastre, isso é um desastre. Então eu acho que tem que debater, né? Acho que tem que debater amplamente. Nós temos que desmascarar essas construções aí, esses construtivistas do movimento, e nós temos que defender um movimento amplo, aberto, de massas. Todo movimento, por definição, é uma frente única de diversas posições políticas e ideológicas diferentes. É um tipo de frente única, às vezes informal. Por isso tem que ser aberto. Bom, companheiros, eu esqueci de dar alguns recados aqui antes das perguntas. Primeiro, nós temos bastante gente no auditório, pedir para o pessoal ser bem objetivo nas perguntas, senão a gente não vai conseguir dar conta de todos. Segundo, dizer que nós estamos com mais de 2.100 visualizações ao vivo, talvez mais, porque foi a última que eu vi. Então, bastante gente assistindo o programa ao vivo. Outra coisa é o seguinte, os companheiros de Assis estão convidando para os companheiros que estão lá em Assis e região para participar da inauguração da sede do PCO em Assis, nova sede do PCO, hoje às 18 horas. Então, você vai lá, ainda contribui com o pessoal lá da nova sede, e adquirindo um espetinho, uma cerveja, para participar lá da confraternização, hoje às 18 horas, lá na Avenida JV da Cunha e Silva, número 531. Então, pessoal de Assis e região. E também o pessoal de Cuiabá, você que está aí no Mato Grosso, está convidando para a reunião do Comitê de Luta contra o Golpe de Cuiabá, que vai ser no Instituto de Linguagens da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso, hoje às 14 horas. Bom, vamos lá.
para mais perguntas aqui e superchats. Mais uma pergunta. Bom, mais um superchat da Maria Ângela Biduch, está aqui também. Muito obrigado. Da Bia Simonassi. Rui, bom dia. Só resumindo o motivo da prisão do Lula. Lula 39%, Bozo 19%. Graças. E ela desejou obrigado pelo feliz aniversário. Marília Fonseca, Franklin Limeira, Edna Castro, tá todo mundo aqui, contribuiu com o superchat. Bom, o Franklin Limeira pergunta aqui sobre se é seguro afirmar que Keynes era direitista e que pessoas que se afirmam de esquerda estão cometendo um erro enorme ao se guiarem por seus escritos. Keynes. É um economista do imperialismo britânico, né? Não era de esquerda, não. Isso aí ele era um liberal, né? Liberal não no sentido econômico. Eu vou ler para evitar a divagação aqui. Eu ouvi o Breno Altman, lá do 247, dizendo que a esquerda ortodoxa, que eu acredito que ele se referiu ao PCO, errou em dizer que os trabalhadores é quem seriam a vanguarda nas manifestações, porque quem tomou a iniciativa foram os estudantes, assim como durante o golpe de 64, segundo ele, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise mais profunda, se possível, né? Do porquê serão os trabalhadores os protagonistas de uma real mudança dessa triste realidade que é esse derrubada desse golpe. E não sei se você ficou sabendo que o Olavo de Carvalho já foi um dos ratos que pulou do barco da família do governo Bolsonaro aí. Por que ele pulou do barco? Escreveu uma carta falando que eles não são confiáveis. Os Bolsonaros? Isso aí vai ficar para a próxima análise, né? Mas é um sinal de que o barco tá cheio de água no porão já. A análise do Breno Altman, não vi a análise, né? Vou comentar o que você falou aqui. Segundo você disse, ele teria dito que os estudantes não são os trabalhadores, mas são os estudantes. Isso daí, primeiro que a manifestação não era uma manifestação puramente estudantil, embora tivesse muito estudante na manifestação. Tinha trabalhadores, inclusive, de diversas categorias. Porque, bom, primeiro pelo tamanho, né? As manifestações eram muito, muito grandes, para ser apenas estudantis. E segundo, porque a própria característica, o conteúdo da manifestação chamou muita gente. Teve muita gente que foi porque está há muito tempo na luta já contra o golpe e tudo mais. Ela não teve característica de uma mobilização estudantil. Não foi uma mobilização estudantil, embora houvesse uma participação expressiva de estudantes. Havia muitos professores, que são trabalhadores, né? Havia muitos trabalhadores na manifestação. Agora, vamos supor que o tiro de largada fosse dado pelo movimento estudantil. Qual que é o problema? Algum lugar tem que começar. O problema é a gente ver qual é o sentido geral da coisa. Por exemplo, a manifestação do Fora Collor, as manifestações de rua, se eu não estou enganado, a primeira grande manifestação de rua foi no dia 11 de agosto, dia do estudante, convocada pelos próprios estudantes. Ou elas foram precedidas por mobilizações de estudantes de determinada escola, que pintavam a cara de verde e amarelo, não sei. Mas depois se transformaram numa mobilização geral. Quer dizer, isso são dados um pouco relevantes para a análise, né? Mas eu não estou de acordo que a mobilização foi uma mobilização estudantil. Eu acho que isso aí é uma descaracterização do que realmente aconteceu. Existe uma tendência, até ontem o pessoal falava que não ia acontecer nada, agora
existe uma tendência a encolher o negócio. Né? Então, é só educação, é só estudante. Não se trata disso. Mas se fossem os estudantes também é positivo. Os estudantes, num país como o Brasil, sempre tiveram um papel político importante. Do ponto de vista geral, é óbvio, se nós realmente estamos pensando num movimento revolucionário, aí nós temos que levar em consideração uma coisa que muita gente não leva em consideração. Quando você fala em revolução, você nunca está falando num movimento minoritário. Você sempre está falando num movimento que toma conta da população em geral. Se é assim, por definição, e é assim, tem que ser os trabalhadores, porque os estudantes não são a maioria da população. A maioria da população no Brasil são trabalhadores. Então, um verdadeiro movimento amplo, popular, de base e tal, revolucionário, tem que ser um movimento de trabalhadores. Não pode ser de classe média, porque a classe média não é a maioria da população. Né? Não pode ser de estudantes, que é uma parte da classe média em geral. Não pode ser só de professores. Tem que abarcar os trabalhadores, senão nunca vai ser um movimento suficientemente amplo para ser uma revolução. Depois, todas as revoluções que aconteceram, elas foram assim também. Não dá para inventar uma teoria tirando a coisa do nada, né? A participação popular é o que caracteriza, popular mesmo, da grande massa de trabalhadores pobres, inclusive, principalmente, né, a presença dos trabalhadores que não são organizados. A diferença entre essa manifestação que nós vimos aí, que foi uma manifestação muito grande, uma revolução, é que essa manifestação é uma manifestação de setores organizados, uma grande manifestação de setores organizados. Para que a gente pudesse dizer, vamos supor, né, que a mobilização contra o governo Bolsonaro se transformou numa revolução, a gente precisaria ter a presença daqueles setores que normalmente não participam de nada, que é a grande maioria. Então, nós temos que levar em consideração esses critérios aí. Bom, continuando aqui com os recados, eu queria convidar também o pessoal para a reunião do Comitê de Luta contra o Golpe, aqui de São Paulo, todas as segundas-feiras no CCBP, aqui na Rua Serranos 90, perto do Metrô Saúde, às 19 horas. Então, companheiros de São Paulo, Comitê de Luta, 19 horas aqui no CCBP, toda segunda-feira. Bom, vamos lá, mais perguntas aqui. Eu queria agradecer mais membros, mais companheiros que se tornaram membros aqui. Vamos lá. Edna Castro, já falei, né? MS, Edna Castro, obrigado pelo superchat. Lula livre, fora golpistas, novas eleições já. MS Ali Rock, bom dia a todos. Rui, o que você espera para a convocação Bozó do dia 26/5? A princípio, não está me parecendo que vai ser um grande acontecimento. Até porque a direita não tem conseguido mobilizar nada. Aí está dividida e o governo está em crise, né? Claro que pode... tudo é imprevisível numa situação instável, mas aparentemente a minha primeira projeção seria de que não vai ser grande coisa, não. Bom, agradecer também o superchat do Samuel Bertolini, fora Bolsonaro, eleições com Lula candidato. E ele diz também, se a classe média tivesse se preocupado com a reforma trabalhista, não se imaginaria se os cortes de 30% nas universidades. A esquerda pequeno-burguesa é individualista, ele diz. Isso não é assim, não. Todo mundo se preocupa com a sua própria situação. Esse é o normal. As pessoas mais politizadas têm uma visão mais ampla, mas elas são sempre minoria. E depois de mais a mais, a mobilização dos professores e tudo que já levaram um monte de paulada na cabeça, não é que os professores saíram à rua,
Vejam bem, a mobilização não foi uma mobilização simplesmente universitária, tem que levar isso em consideração. A maior organização e a primeira a convocar a mobilização foi a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que não organiza os professores universitários. Os professores universitários somaram-se à manifestação depois. Então tem que levar em consideração tudo isso para não criar um mito, né? Porque o pessoal é rápido em criar um mito. Então, quer dizer, a coluna vertebral da convocação foram os professores secundários, mas participaram professores municipais, participaram professores de escolas particulares, participaram professores universitários, participaram estudantes secundaristas, participaram estudantes universitários e participaram trabalhadores de várias categorias. Tá? Então, a manifestação ela tem que ser muito bem avaliada, porque o pessoal é um hábito, isso aí, na minha opinião, é um hábito acadêmico. O pessoal gosta de trabalhar com fórmulas e abstrações. Então, a manifestação da educação. Então foram os estudantes que... Não é bem assim. Você tem que ver o que aconteceu, né? Nós temos uma vantagem para fazer essa análise, sobre todo mundo quase, com exceção da burguesia, que é que nós participamos, o PCO participou de pelo menos 35 manifestações no país inteiro. Nós participamos de manifestações nas principais capitais. Então, quer dizer, é aquele negócio, não tem um poema que fala o partido tem 1000 olhos? Sozinho você não vai ver isso aí. Lendo a Folha de São Paulo, você não vai ver. E nós ainda não temos logicamente demora um pouco para a gente fazer um quadro completo. Mas eu não estou tirando isso daqui da minha cabeça. Eu estou analisando as informações que foram chegando do partido no país inteiro. Então... o pessoal olha e fala assim, não, foram os estudantes. Não é assim. Rui, Caramba, só uma coisinha. E de mais a mais. Todo movimento, independentemente de quem tenha lançado o movimento, ele tem uma importância fundamental, que é o seguinte. Nós estamos precisando nesse momento, agora nós já estamos numa outra etapa, mas digamos assim, semana passada, o que nós estávamos precisando é de que alguém aparecesse e desse o pontapé inicial. Então foi dado o pontapé inicial, muito importante isso daí. Isso abre caminho para que outros possam participar da luta, que é a tarefa do momento. Nós estamos na etapa em que, tendo sido dado o pontapé inicial, é necessário agora estimular os outros setores que já estão se sentindo estimulados a participar dessa mobilização. Essa é a nova etapa, né? Rui, com relação a essa questão que você estava comentando da Sabrina Fernandes, a gente participou do ato lá no Pedro II, né? E embora tinha um setor que estivesse hostilizando, principalmente o PCO, mandando a gente abaixar a bandeira, passou um cidadão lá com o boné do Exército de Israel, impune no ato, né? Então, acho que isso aí também cai na conta do pessoal daí da esquerda pequena burguesa, né? Mas não é, o Exército de Israel não compete, né? Com a panelinha no controle da manifestação. Então o cara fala, pode passar. E, inclusive, também o Bolsonaro e o Mourão entraram e saíram lá do colégio militar e não sofreram nenhum tipo de escracho, né? Inclusive, as direções aí do movimento estudantil do PSOL, que é o Rua e o Juntos, eles vão no ato à paisana, né? Eles não levam a bandeira do PSOL. Você tem que saber que o Rua e o Juntos são do PSOL, né? Quem não sabe... Não sabe. Mas esses daí falaram pra gente abaixar a bandeira? Eles estavam lá no ato, eles não vieram ativamente mandar a gente abaixar a bandeira, mas eles surfaram nessa onda aí, né? Eles isso daí não fizeram nada contra. Isso daí já é fraude ao consumidor, né? Exatamente. Imagine que eu esteja aí vendendo um produto do Boticário, né? Aí eu chego e falo, tem um perfume, qual que é a marca? Não sei. A tentativa de enganar o consumidor, né? Tem que mostrar, o cara tem que ter um crachazinho, a carteirinha, falando, não, eu sou dessa empresa e tal, o produto é esse. Porque, só uma coisinha, desculpa, você continua. Uma coisa importante na política, por que é importante que o partido compareça no ato com as suas bandeiras? Porque a gente não deve acreditar em malandro de ocasião, você entendeu?
Todo mundo é educado a acreditar no malandro. Aparece um cidadão lá do aquém, do além, ninguém sabe de onde ele veio, quem que ele é, o que ele faz. Ele pode ser até do serviço de inteligência do exército. Né? Aí o cara fala, todo mundo ia perguntar, mas quem que é esse cara aí? Né? O PCO não. Você levanta a bandeira do PCO, tem toda uma luta. É uma, como é que se diz? É um cartão de identificação. Não, é um partido que defende A, B, C e D. E aí, duas perguntas que eu ia fazer também é o seguinte, eu estava vendo na internet que parece que tem um ato também convocado para o dia 23 dos estudantes, para sexta-feira que vem, antes do dia 30. E aí eu fiquei sem saber quem eram os setores que estavam organizando esse ato também do dia 23. Se seria o caso da gente também aderir e convocar para esse ato do dia 23. Precisa saber quem é, mas a princípio a nossa posição é estimular todo tipo de mobilização. Né? E finalmente sobre o dia 26, se não seria o caso da esquerda, pensando também no ponto de vista do nosso partido, se a gente deveria se organizar para expulsar a extrema-direita das ruas antes que eles, sei lá, procurem se desenvolver em cima disso, né? Isso aí nós temos que discutir, né? Não dá para a gente elaborar uma proposta concreta dessa no meio de uma análise política, né? Bom, vamos lá, mas agradecer aqui também Cristiane Tonoli, novo membro do canal, seja bem-vinda. Virou Brasil, greve geral até novas eleições com Lula. Carlos Silva, também pelo superchat. PCO defende eleições gerais e constituinte. A burguesia domina a máquina eleitoral. Como eleger constituintes que representem os interesses populares? Como enfrentar a pressão do capital internacional? Bom, nós estamos... Evidentemente que nós estamos subordinando a proposta de eleições à derrubada do governo pelo povo na rua, né? Quer dizer, há condições específicas para essa palavra de ordem. Nós estamos defendendo, em geral, esse problema das eleições de constituinte. É preciso que haja uma mudança no quadro político para que a palavra de ordem tenha um caráter progressista. Mas eu acho que na nossa colocação é absolutamente claro que se trata disso, né? Uma mobilização que derrube o governo, que chame eleições e constituinte. Sem isso daí, não vai ter um caráter positivo. Vamos supor que mesmo assim a burguesia controle a eleição, mas isso já vai se dar num quadro totalmente diferente, contraditório, não vai ser uma eleição como foi a eleição de 2018, totalmente controlada, fraudulenta, etc. e tal. Nós também, veja, uma coisa que é importante dizer é o seguinte, as nossas palavras de ordem, muitas delas procuram abrir caminho para um desenvolvimento positivo. Não adianta você só falar o que você quer no final da história. Você tem que escrever os capítulos que conduzem àquele final. Então, por exemplo, eleições, derrubada do Bolsonaro, etc., tudo isso que nós estamos falando aqui, são palavras de ordem parciais. Elas cumprem o papel de fazer a coisa andar para frente nesse momento. Não é o nosso objetivo final. Mas nós não podemos chegar aqui e falar assim, não faço nada até que o socialismo seja instaurado. É uma política paralisada, passiva, sem iniciativa. Nós temos que ter iniciativa de, vendo o que a situação política oferece, impulsionar as coisas para adiante, né? Sobre o que o companheiro falou da manifestação do dia 23, pelo que eu vi, era uma manifestação convocada por páginas anarquistas. Isso não seria uma tentativa de criar um movimento sem partido por fora da manifestação convocada pela CNTE, da CUT, da UNE, né? E também queria perguntar sobre... eu vi muita gente frustrada com a manifestação do dia 15, né? Porque estava pelo pacifismo, né? Da manifestação, porque
se deslocou do MASP até a LESP e daí de lá tocou uma musiquinha e encerraram o ato. Se não seria o caso de propor ocupar algum prédio, alguma coisa nesse sentido. Se Bom, isso não daria motivação maior. Então, com relação à primeira coisa, precisa tomar cuidado, porque há anarquistas e anarquistas, né? Em várias manifestações aí nós nos demos muito bem com os anarquistas. Tem alguns setores anarquistas aí que são combativos e tudo. E tem outros setores que não são nem um pouquinho combativos. Então, falar que são anarquistas não resolve bem o problema, precisaria olhar mais de perto a situação. Nós não temos restrição a fazer aliança com ninguém para impulsionar o movimento, muito pelo contrário. Né? Com relação ao caráter pacífico da manifestação, bom, uma coisa que eu não falei aqui, você acaba esquecendo algumas coisas. Uma das palavras de ordem que nós levantamos foi a ocupação das universidades, que nós vamos levantar em todos esses atos de estudantis aí. A situação está para ocupar as universidades. Né? Ocupar as universidades e fazer grandes atos públicos de rua, que não é contraditório também. Eu acho que sim, que o movimento deve se desenvolver com várias iniciativas mais audaciosas. À medida que a situação vai se apresentando, a gente deve propor. Por exemplo, pode-se colocar aí a ocupação de empresas que estejam sendo privatizadas ou ameaçadas. Petrobras, Correios. Mas isso são coisas que a gente deve ver, né? Eu acho natural que o ato do dia 15 tenha sido um ato pacífico, um ato muito grande, para você chegar à conclusão de que você tem que tomar uma medida mais enérgica e tal, é necessário um certo amadurecimento. Então, nesse sentido, eu não vi nada de estranho nisso. Né? O movimento se desenvolve. O nosso papel não é dizer para o movimento que ele tem que se desenvolver no sentido A, B ou C. Nós temos que procurar perceber como ele se desenvolve e procurar impulsionar esse desenvolvimento, remover os obstáculos e tudo mais. Então é preciso tirar as conclusões do próprio movimento e não da nossa cabeça. Quando nós falamos fora Bolsonaro é porque nós avaliávamos que a tendência para se opor ao Bolsonaro é muito forte. Não chegamos a falar assim, não, a gente não gosta do Bolsonaro, vamos levantar o fora Bolsonaro. Tanto que nós não vamos alegar que o pessoal, todo mundo é fora Bolsonaro, porque o pessoal falou, não teria cabimento falar isso aí. Né? É um desenvolvimento natural que a gente estava esperando. Nós contribuímos em alguma medida aí, mas... Então, quer dizer, é preciso ouvir, né? Ouvir, ver, sentir o que está acontecendo para tirar conclusões apropriadas para o movimento. Bom, pessoal, nós estamos com um tempo avançado, então nós temos só mais 2 inscritos aqui no auditório. E aí os companheiros da internet, eu vou dar uma geral aqui. Acho que vai ter muita gente que a gente não vai ter tempo de fazer a pergunta, mas vamos lá. Seja bem-vindo aí a Thaia Sarapo, novo membro do canal. Muito obrigado pelo superchat também da Cristina Tonoli, que se tornou membro agora. E ela diz, não respiro mais sem as suas análises. Rui, obrigada. Paulo Rocha, também obrigado pelo superchat. Eleições com Lula candidato. Precisamos denunciar o Haddad e sua turma de tucanos dentro do PT. Daniela Dantas, também obrigado pelo superchat. Isabela Mendes Bezerra se tornou membro do canal. Bem-vinda. Flor Maria Flor também se tornou membro do canal, seja bem-vinda. Estamos aqui também com Enio Martins, superchat, muito obrigado. Arthur Bernardes acaba de se tornar membro do canal, também seja bem-vindo. A Daniela Dantas, também mais um superchat aqui. O Fernandes da Silva, também obrigado pelo superchat. O Francisco Alves, muito obrigado. O Dan Vilela, também muito obrigado pelo superchat. A Deia Souza se tornou membro do canal. Seja bem-vinda. Faça como eles, contribua com a Causa Operária TV. Bom, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Rui, bom dia.
Bom dia. Lá na Bahia, as universidades estaduais estão em greve há 1 mês e meio, praticamente. Os estudantes também decretaram greve em apoio aos professores. E no ato dos professores lá, no ato no dia 15, ficou já estava se associando, mas ficou isso público do ponto de vista do governador da Bahia, que é do PT, que, como nós dizemos, o PSOL é da ala direitista do PT, associando a Bolsonaro. Rui Bolsonaro na mesma perspectiva. Assim como a Semineto, que é o prefeito de Salvador, que é do Democrata, que é um direitista também, que também tem uma série de ações dos professores e de servidores da educação contra ele. Até que ponto a gente pode analisar que essa onda do ponto de vista crescendo do fora Bolsonaro e derrubada do seu governo, todos os golpistas, a gente pode linkar isso com os governadores e automaticamente tem prefeitos que são inimigos dos trabalhadores nesse processo de derrubada do Bolsonaro. Até que ponto a gente pode associar isso? Não só o Rui Costa na Bahia, mas outros governadores que estão fazendo ações do ponto de vista contra os trabalhadores, principalmente a educação, no Brasil como um todo. A princípio, eu não acho que o movimento Fora Bolsonaro ele se estenda a governadores que são considerados de esquerda, como é o caso do governador da Bahia, né? O que não quer dizer que a política desses governadores não seja criticável, não dê margem, inclusive, a mobilizações contra essas políticas. Mas acho que seria um erro identificar as duas coisas. Uma coisa é você, por exemplo, apareceu isso aí no Rio de Janeiro, né? Você falar, por exemplo, fora Witzel, junto com Bolsonaro. Porque o Witzel é um Bolsonaro local. Mas o Rui Costa, os outros não são. Eles não são elementos, não têm a mesma posição que nós, eles são uma posição conciliadora com o próprio bolsonarismo e tudo mais. Está crescendo aí uma crise, né? Entre a base do PT e esses governadores, mas isso tem que ser tratado de maneira diferente, né? Senão, o que vai acontecer? A gente corre o risco de criar um foco de dispersão nesse movimento de luta contra o Bolsonaro. Porque você chega lá e fala, fora Bolsonaro, fora Rui Costa, que é o governador do PT, isso aí vai causar uma grande confusão. Tem que ser tratado à parte. Eu acho que não deve... É um erro muito grave colocar os dois no mesmo balaio. Já o Witzel, o Dória, o Zema, esses caras de direita, esse aí não, isso aí tranquilo. Se você chegar lá no Rio de Janeiro e falar fora Bolsonaro, fora Witzel, tá perfeito. O problema é o seguinte, não é porque nós temos que esse erro, ele foi cometido pela esquerda, né? Numa determinada época, a própria burguesia, eu me lembro que, eu não sei se foi na campanha de 2014 ou se foi antes, a própria burguesia estimulava o pessoal a falar que o PT não era de esquerda, né? Então, nós temos que entender o que significa essa definição de esquerda, que o pessoal não entende, né? Mais recentemente alguém chegou e falou assim, não, o Partido Socialista Operário Espanhol, que é um partido muito direitista, muito ligado ao imperialismo, não é de esquerda. Não é correto falar isso aí. Não é que eu tenha nenhum gosto pelo Partido Socialista Espanhol ou mesmo pelos governadores do PT, nós criticamos muito. Mas isso daí é você estabelecer uma espécie de uma coordenada geral para poder atuar politicamente. Então, o que acontece? Os partidos social-democratas, em geral, eles são partidos que se apoiam, até certo ponto, numa política de reformas sociais, sobre uma determinada base que defende esses partidos, porque tem ilusão com esses partidos. Então, é isso que nós temos que levar em consideração, e não tanto o caráter dos dirigentes, ou desse ou daquele dirigente do partido. Porque você está fazendo um trabalho dirigido às amplas massas. Se você chegar para um trabalhador pobre, ou mesmo um militante de esquerda, e falar, não, o Rui Costa é igual ao Witzel, a pessoa não vai levar você a sério. O Witzel está andando de helicóptero e atirando no povo na rua. O outro faz uma conciliação em determinados pontos com a política do Bolsonaro.
Mas mesmo na Bahia, você mesmo deve ver que eles têm uma política reformista numa série de coisas. Não é nenhuma grande reforma, mas eles têm. E essa política atrai o povo, cria uma base eleitoral popular, de esquerda e tal. A gente não deve se confundir nem se deixar levar. Quer dizer, resumidamente, há maneiras diferentes de combater um Bolsonaro e um governador do PT que tem uma política, né, numa série de coisas antipopular. Tem que ser combatido de maneira diferente. Porque senão você confunde a cabeça de todo mundo e você cria um entrave ao desenvolvimento do próprio movimento. Aí você fala isso daí, né, que eu falei, muita gente aí que gostaria de estar à esquerda do PCO falaria assim, tá vendo? É o cara conciliando com o PT e tal. Não. Simplesmente que se a gente fizer uma política errada, nós não vamos conseguir nenhum resultado. A política ela deve ser medida, sobretudo, pela eficiência, né? Ou seja, como você consegue materializar determinados objetivos. Não adianta ter uma avaliação moral da coisa.